Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, resolvi gravar esse vídeo aí para nós entrarmos nesse assunto novo, né? O nosso próximo assunto é a Revolução Francesa. E eu me lembro de ter explicado para vocês na sala de aula que a Revolução Francesa é um tema bastante complexo. Então, antes de nós iniciarmos propriamente na Revolução Francesa, nós vamos ter que entender um pouquinho do contexto da época, né? Qual é o regime político que vigorava na época, quais eram as pessoas que detinham o poder. Então, nós vamos estudar um pouquinho, então, vamos ter essa aula de hoje falando sobre o antigo regime, que é o absolutismo, né? Que vocês já viram início lá no ano passado, mas que agora a gente vai dar uma relembrada para poder seguir adiante, ok? Então, vamos ao conceito. Absolutismo é um sistema político, porém está vinculado aí com o sistema econômico também, que a gente vai ver depois, no qual o poder se encontra nas mãos do rei, né? E é também conhecido aí como antigo regime. As principais características desse regime. A principal delas é o seguinte: todo o poder era concentrado nas mãos do monarca, nas mãos do rei. Nós vamos falar bastante disso depois, tá? Então, basta que vocês saibam então que todo o poder aí, ele vinha de cima para baixo, ele era concentrado nas mãos do rei, o rei podia quase tudo. O rei poderia interferir nos assuntos da igreja, sim, né, desde a Idade Média aí que os reis tinham acordos com a Igreja Católica, que era muito importante na época, bastante influente, e ele tinha até inclusive o direito de interferir, nomear bispos, né, interferir na igreja. As classes pobres sustentavam as classes dominantes, monarquia e o clero. Então, os únicos que pagavam impostos nesse regime eram as classes mais baixas. Eles trabalhavam para pagar impostos para sustentar aí tanto os reis e a nobreza, né, todos os duques, arquiduques, nobres, barões, todos os senhores feudais e o clero também, que é o pessoal da igreja. Isso já aí é um resquício lá da Idade Média que vocês estudaram no passado, né? O sistema econômico que mantinha esse sistema todo era o mercantilismo, que nós vamos ver a fundo depois também. Então vamos lá. Nós temos um rei que vamos dizer que ele é o exemplo aí mais utilizado para se falar de absolutismo. Existiram vários reis absolutistas na Europa, mas esse rei ele encarna aí todas as características do absolutismo, por isso que a gente costuma utilizar ele como exemplo. Não é o único. Ele é o exemplo mais fácil de a gente trabalhar, vamos dizer assim, né? É o Luís XIV, que era um rei da França, conhecido também como Rei Sol. Então, eu quero que vocês atentem a essa imagem, a todo o luxo e pompa, né, que se colocava o Luís XIV nas suas apresentações. Tudo nele diz, né, expira poder. Então, ele usa peruca, que era muito comum na Idade Média, né? Ele está todo vestido de veludo, em azul e dourado, com a flor de lis, que era o símbolo da França, né? A espada dourada, o cetro de rei na mão, né? O olhar altivo, os saltos. Percebam que ele está de salto alto. Não sei se vocês sabem, meninas, mas foi este cara, Luís XIV, que inventou o salto alto, né? Porque ele não era muito alto, ele era um cara mais baixo. E como ele era um monarca importante, ele gostava, né? Ele gostaria de ter essa altura mais imponente, então ele manda fazer esses sapatos com saltos. Então, pasmem, tá? Quem inventou o salto alto não foram as meninas, foram os homens, tá? Então, Luís XIV ele lança essa moda e mais tarde todos vão acompanhar. Então, vocês percebam que tudo ali denota riqueza, né? E nobreza. Eles faziam questão de se apresentar diferente das outras classes para se destacarem, né? Então, ali nós temos todo o fundo forrado em dourado, veludo, né? Tudo que era de mais caro na época. Então, eles ostentavam o poder, né? Então, a frase mais famosa do Luís XIV, por isso que eu disse que ele é o exemplo mais fácil de trabalhar, foi essa: o Estado sou eu. Segundo alguns cronistas antigos, né, uma vez interpelado, questionado sobre algumas questões do Estado da França, né, sobre o que seria melhor para a França, ele disse: o Estado sou eu, que é a mesma coisa que dizer a França sou eu. A vontade da França é a minha vontade, né? Eu quero, acontece, né? Por aí. Então essa questão do público e do privado era muito confuso no absolutismo, porque vou fazer um paralelo, vamos fazer um exemplo, né? No Brasil, nós temos um regime democrático presidencialista. Isso significa que o nosso presidente ele recebe um salário. Então, ele tem a propriedade privada dele,
né? Os imóveis, tudo que ele tem, que ele possui com o dinheiro dele, é dele, propriedade privada. E ele também tem acesso aos impostos, ao dinheiro público, e isso é dinheiro público, não dele. Ele administra, mas não é dele, né? Então ele tem o público, o privado que é dele, e o público que ele não pode mexer. Luís XIV ou os reis absolutistas não tinham esse problema. Eles não tinham o patrimônio particular. Tudo que era do Estado era deles. Então, se Luís XIV quisesse construir um palácio, por exemplo, que ele mandou construir o Palácio de Versalhes, é com dinheiro público. Se ele quisesse se vestir de veludo como ele está aí, ele usava o dinheiro público. Então, tudo que era da França era dele também. Por isso que ele dizia: o Estado sou eu. Então, ele detinha todo o poder nas mãos dele. Ele fazia leis, ele revogava leis, ele usava dinheiro público. Então, tudo era decidido por ele. Todo o poder era concentrado nas mãos do rei. Inclusive, ele poderia interferir até na Igreja Católica. Então, nós temos aí algumas disputas, às vezes, sobre alguns assuntos aí entre os reis e a Igreja Católica, porque, na realidade, o Papa também tinha uma influência muito grande, né? E ele era conhecido como o Rei Sol, né? Justamente por toda essa ostentação que ele fazia, né? Então, ele ganhou essa alcunha de Rei Sol. E para poder se justificar no trono, existia a teoria do direito divino e outros pensadores, né, que aplaudiam esse sistema, que justificavam ele. Então nós temos ali o Bodin, né, que é o Jean Bodin, é só um deles, existiram vários, tá, pessoal, mas eu não quero me alongar demais. Então, o monarca, o rei, né, para Bodin, era infundido pela providência divina a ter poder e governar sobre os súditos de sua nação. O direito dos reis seria não da ordem do mundo, mas da ordem superior sobrenatural. Ou seja, Deus é que coroava os reis. Então, as pessoas devem aceitar, amar e seguir, certo? Desde a Idade Média existia um acordo entre a Igreja Católica e os monarcas da época, né? Quando um rei era coroado, por exemplo, ele era sempre coroado ou pelo Papa ou por um bispo. Então, eles tinham todo um ritual que corroborava esse direito divino, né? Ele se ajoelhava no altar e vinha então o bispo ou o papa e eles é que colocavam a coroa no rei. Aquilo ali era muito simbólico, dizia o que Deus está, né, colocando ele no trono. Então, se ele é um escolhido de Deus, quem é você para contrariar, né? Então você deve seguir cegamente o que ele disser, porque ele é um escolhido aí do Altíssimo. Então ele estava imbuído de poder divino. Né? Então esse era o direito, o tal da teoria do direito divino, né, que sustentava o poder de muitos desses reis. Vamos seguir. Então, como diz o Bodin, o rei é um escolhido de Deus. Essa era a teoria que circulava na época, né? Como é que funcionava a sociedade, então, dentro desse regime, do antigo regime, né? Nós temos aí três classes bem distintas, né? Primeiro, nós vamos para a primeira característica dela, que é essa que vocês estão vendo aí em vermelho, que diz sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade sem mobilidade. Vocês já viram isso anteriormente também, tá? Responder, inclusive, questões sobre isso. O que é uma sociedade estamental? A pessoa que nasce pobre, raramente, dificilmente, é praticamente impossível que ela saia dessa posição. Porque um nobre, por exemplo, que era um cara rico, um nobre nasce nobre e vai morrer nobre. Porque ele nasceu naquela família, o título do pai dele é hereditário. Quando o pai dele morrer, por exemplo, o pai dele é um barão, ele vai ser barão depois. Né? Por mais que ele seja o segundo filho e não possa receber esse título, ele ainda vai estar naquela família. Então, quem é do clero permanece no clero, quem é da nobreza vai morrer na nobreza, e aqueles que estão na terceira classe aí, que são o pessoal que trabalha, paga impostos, nunca vão ganhar um título de nobreza, nunca vão ser do clero, então eles vão continuar na mesma classe social a vida toda. Então ela é muito rígida, não há mobilidade social. Se comparadas com a sociedade de hoje, por exemplo, uma pessoa morre pobre, eu sei que a possibilidade ela é muito pequena de tu te tornar rico, mas existe essa possibilidade ainda, né? Então, existe uma mobilidade um pouco maior. Já na sociedade do antigo regime, essa mobilidade ela praticamente não existia, né? Era um milagre tu sair de uma classe para ir para outra, então ela era bem rígida.
Então, nós temos aí, elas eram divididas, essas classes sociais, em primeiro estado. No primeiro estado estava o monarca, que era o rei, e os mais altos membros aí do clero. Então, quem mandava no estado era o rei e o clero. Quando eu digo alto clero, eu não estou falando daqueles padres de paróquia que rezavam a missa ali para a população, não, tá? Eram os bispos, né? O papa, né? Então, esse pessoal, um arcebispo, né? Então, esses altos cargos do clero, juntamente com o rei, eram eles que estavam no primeiro estado, eles que mandavam na sociedade, vamos dizer assim, né? No segundo estado estava a nobreza. Então, nós temos lá o rei com o alto clero, depois os nobres. Então, os duques, barões, arquiduques, né, marqueses, lordes, eles estavam no segundo estado, a nobreza. Nenhum desses dois pagavam impostos, tá, pessoal? Eles viviam daquilo que pagava o terceiro estado. Vamos para o terceiro estado, então. Terceiro estado, nós temos os burgueses, que eram os comerciantes. Pasmem, tá? Os comerciantes tinham dinheiro. Muitas vezes, eles tinham mais dinheiro que os nobres e que o clero, porém não tinham título e nem eram da igreja, então não poderiam estar nem no primeiro nem no segundo estado. Eles estavam pagando imposto lá junto com os camponeses e os outros setores sociais. Então, no terceiro estado, nós temos aí os burgueses, que eram os comerciantes, nós temos os camponeses, que é o pessoal que trabalha aí nos campos, que cultiva, né? E demais setores, que era, né, setor de serviço, por exemplo, né? Pessoal que vendia o pãozinho lá na praça, pessoal que limpava, que cuidava das casas, né? Dos nobres, né? Que lavava, costurava. Então, esse pessoal aí estava todo lá no terceiro estado, né? Então, esse terceiro estado é que trabalhava, que produzia, que pagava imposto para sustentar o primeiro e o segundo estado. É assim que funcionava a sociedade no antigo regime. Mais ou menos os moldes do que tinha na Idade Média, né? Os que rezam, os que batalham e os que pagam impostos, os que trabalham. O único problema é que nessa sociedade, a nobreza, que lá no passado tinha a função de proteger, de ir para a guerra e proteger a região, nessa época da história já não existiam mais essas guerras, os estados estavam formados, e essa nobreza era o que a gente chama de nobreza parasitária. Ela não tinha mais uma função, né? Ela não ia mais para a guerra, não existiam mais esses conflitos, não precisavam mais estar defendendo territórios e fronteiras. Então, o que acontecia é que eles ficavam lá no palácio junto com o rei, sem fazer nada o dia inteiro, se divertindo, se vestindo bem, comendo bem e gastando os impostos do terceiro estado. É isso que vai provocar mais tarde a Revolução Francesa, que nós vamos ver. Então, prosseguindo. Eu disse para vocês que dentro desse sistema do antigo regime, existe o sistema econômico, né? Econômico que sustenta tudo isso. E o nome desse sistema é o mercantilismo. O mercantilismo, eu gosto de dizer que ele parece assim, o avô do capitalismo, né? Que é o nosso sistema que nós utilizamos hoje. Ele é baseado aí num tripé, em três características básicas que nós veremos agora. Primeiro, balança comercial favorável. O que é essa balança comercial favorável? Quer dizer que tu não pode importar, importar mais do que exportar. Para te ter um saldo positivo, lucro, dinheiro, tu tem que vender mais e comprar menos. Então era isso que os reis tentavam fazer, sempre vender mais e comprar menos. Isso vai gerar protecionismo que a gente vai ver depois. Metalismo. O nome já diz, metalismo, metal, mas a gente está falando de metal comum como ferro, como alumínio, estamos falando de metais preciosos, prata, ouro, né? La plata, como dizem aí os nossos irmãos. Então, metalismo seria o acúmulo de metais. Se acreditava dentro desse sistema mercantilista que aquele que mais possuísse ouro, que mais possuísse pratas, pedras preciosas, ele teria aí um saldo positivo, ele seria mais poderoso, teria mais dinheiro. Então, há uma grande corrida em busca desses metais, né? Está muito ligado com a história do Brasil, tá? Portugal, quando passou por aqui, né, e começou a dominar nossas terras, ele estava de olho, na realidade, no metal precioso, que a princípio eles não acharam, foram achar em Minas Gerais bem depois, né, no século XVII. Mas isso é assunto para outra história, né? Mais para frente. Então, tem essa corrida por metais, né? Então, balança comercial favorável, metalismo. Seguindo. Protecionismo alfandegário, e isso é derivado lá da balança comercial favorável, né? Como é que eu vou comprar, aliás,
vender mais e comprar menos, fazer com que a população compre e faça com que o Estado lucre. Então, o que eles faziam? Quando o produto vinha de fora do país, vamos supor, tá? Eu moro na França, mas eu utilizo tecidos que vêm da Inglaterra, que são mais baratos. Aí o que acontece? O rei passa a colocar uma taxa de imposto grande no tecido que vem de fora, para que ele fique mais caro que aquele tecido que a França produz. Então as pessoas são obrigadas a comprar tecido francês, porque os tecidos que vêm de fora são mais caros. Só um exemplo, tá? Então funciona mais ou menos dessa forma. Então eles taxam os produtos estrangeiros num valor altíssimo para que isso force as pessoas a comprar produtos nacionais, e isso faça com que a economia aqueça ali dentro. Essa prática, gente, ela não é muito aceita nos dias de hoje, tá? Nós temos a OCDE, que é um órgão que regula o comércio internacional, que não recomenda o protecionismo, né? Então, quando se fala de protecionismo econômico hoje em dia, ele não é muito bem visto, porque isso prejudica a economia internacional, né? Mas no mercantilismo ele era uma prática bastante que se via muito, né? Então, nós temos ali balança comercial favorável, metalismo, protecionismo. Isso resumia o sistema mercantilista, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. É um resumo assim bem rápido aí, básico, do que seria o antigo regime, para que a gente possa entender o que virá pela frente, que é a Revolução Francesa. Aconselho, conselho de amiga, aconselho a ficarem ligados aí nos próximos textos, nas próximas aulas e atividades, porque a Revolução Francesa é um tema bastante complexo. Vamos tentar facilitar bastante aí, né? Mas fiquem atentos, acompanhem, ok? Qualquer dúvida que tiverem, já sabem, né? Deixem lá na plataforma, manda aquela mensagem para mim, que eu vou estar respondendo sem problema nenhum. Pode me procurar no WhatsApp também, tá, gente? Sem problemas. E eu vou estar respondendo assim que eu ver a mensagem que for possível, eu vou estar respondendo para vocês. Tem dicasinha de filme aí, né? Porque muita gente gosta de estudar vendo filme. Então vamos lá. Sobre esse conteúdo, que é antigo regime, tenho duas dicas para vocês aí. Não é obrigatória, tá? É dica de amigo aqui para quem quer ver filme. Então, O Homem da Máscara de Ferro, vocês, quem não viu esse filme deveria ver. É muito legal, é muito divertido, é muito bom. Tem ação, tem romance, tem todos os elementos para fazer um bom filme. Tá? Então, O Homem da Máscara de Ferro, que fala aí da França, desse período feudal. E também temos lá, para quem gosta de coisas mais sérias, né? Nós temos Elizabeth, a Era de Ouro, que é uma rainha absolutista aí da Inglaterra, bastante famosa também. Então vai contar um pouquinho aí sobre essa questão dessa rainha inglesa, né? Então nós temos aí duas dicas de filme bem bacana para quem quiser assistir. Quem não quiser não tem problema também, tá, gente? Isso aí é só para quem gosta de ver filme e acompanhar aí, né? Só uma dica. Então, o que temos para hoje é só. Como diz o nosso Luiz 14 aí, au revoir, até a próxima. E me procurem em caso de dúvidas. Até mais, bons estudos.